Olá, olá, seja bem-vindo à forma da auto-hipnose. Então, na última aula, você viu como nós podemos criar uma história transformacional que vai ajudar o seu subconsciente a processar a experiência que você quer transformar em sua vida. Então, nós utilizamos uma estratégia que se baseia em contar histórias surreais para nós mesmos, para, de certa forma, enganar o consciente e conseguir inserir nossas sugestões diretamente no subconsciente. E agora eu quero te mostrar mais alguns exemplos para que você possa entender melhor como essa estratégia pode se encaixar praticamente em qualquer tipo de objetivo ou meta que você queira. Então, aqui nós temos alguns exemplos bem simples que você pode utilizar para alcançar esses objetivos, como por exemplo, eliminar o medo de falar em público, eliminar a ansiedade, eliminar a depressão, começar a emagrecer, parar de fumar ou ter uma personalidade magnética capaz de encontrar um relacionamento que você sempre sonhou. Como que você pode fazer isso? Por exemplo, o primeiro exemplo que nós demos relacionado a histórias transformacionais foi o medo de falar em público. O que eu fiz foi criar uma história imaginária onde alguma coisa acontece que transforma a sua timidez em coragem e confiança. Por exemplo, imagina que você está em uma palestra e existem muitas pessoas na sua frente e você começa a se sentir ansioso, frustrado, com medo de falar. Você começa a travar, sua voz não sai, você sente aquele medo. Então, ali na frente, você vê uma mesa com algumas pílulas. E nessas pílulas estão escritas pílula anti-timidez, ou pílula vermelha. Você toma ela e a partir do momento que você toma, você começa a sentir uma força de confiança subindo pelo seu corpo, alterando a sua voz e o seu comportamento, de modo que toda essa confiança se espalha pelo seu corpo, se espalha pela forma como você se movimenta e fala. Ou seja, o que nós fizemos aqui? Nós utilizamos uma história surreal, algo que não acontece normalmente no seu dia a dia. Por quê? Porque nós queremos impactar o seu subconsciente. Então, eu falei para você imaginar uma palestra, que é um lugar diferente. Uma coisa estranha aconteceu, que é você encontrou uma pílula capaz de eliminar a timidez. Então, quando você tomou ela, a sua energia se alterou. Depois disso, você tem que usar o quê? Uma âncora. A partir de agora, toda vez que eu me ver frente ao público, estarei sentindo mais confiante. Lembre-se sempre de usar a segunda pessoa. A partir de agora, toda vez que você se encontrar em um ambiente social onde tenha que falar em público, você vai se sentir muito confiante. Isso é muito importante. Usar sempre a segunda pessoa e você pode também imaginar o futuro, fazer uma projeção futura. No futuro, você consegue se ver se movimentando e conversando com as pessoas de uma forma extremamente confiante. Apenas observe como ele se movimenta, como ele fala, como ele gesticulariza. Então, o simples fato de imaginar uma situação fictícia onde uma emoção foi alterada e você conseguir criar uma âncora e estabelecer uma visão futura, uma âncora futura, isso é o quê? Uma reprogramação mental, da mesma forma que eu expliquei para vocês no último vídeo. Então aqui é um exemplo simples de como nós podemos eliminar o medo de falar em público utilizando a sua imaginação e uma história fictícia. Agora vamos dar um exemplo para ansiedade. Olha, você pode imaginar que está em uma praia. Pode sentir a areia fina sob seus pés, a brisa suave no seu rosto e o som das ondas quebrando no mar. E você se senta ali na areia e começa a observar aquela paisagem, quando de repente você sente a aproximação de alguém. Uma pessoa vestida como um monge vem caminhando pela areia. E você sente uma ansiedade, como se algo não estivesse certo, como se algo fosse acontecer. E essa ansiedade começa a crescer dentro de você. Então o monge vai se aproximando, ele olha bem fundo nos seus olhos, começa a aproximar o dedo lentamente, que toca a sua testa. E quando o dedo toca a sua testa, você sente uma energia refrescante, calma e tranquilizadora se espalhando pelo seu cérebro, descendo pelo seu corpo, tornando todas as células do seu corpo, criando uma sensação de relaxamento em todas as células do seu corpo. Você está agora totalmente relaxado e tranquilo,
como se tivesse nascido totalmente sem problemas, sem tensões e sem estresse. Ou seja, novamente, criamos uma história imaginária onde você está na praia, um monge se aproxima e quando ele toca a sua testa, ele cria uma transformação emocional em você. Podemos utilizar outra história, por exemplo, imagine que você está em um parque e pode ver os pássaros voando, a grama verde e uma árvore lá na frente. E próximo à árvore você vê uma fonte de água cristalina. Existe uma placa escrita nessa água, que essa água tem o poder de curar a alma. E você decide experimentar essa água. E você coloca a ponta dos seus dedos e sente a água refrescante e uma energia azul, relaxante, começa a banhar o seu corpo de acordo com que você vai entrando nessa água, que vai relaxando seus músculos e a sua respiração, tornando-a cada vez mais lenta e profunda. Ou seja, novamente aqui utilizamos uma história surreal, algo imaginário, para transformar a ansiedade em algo mais controlável, algo mais prazeroso. Isso aqui é depressão. Imagine que você está em um quarto escuro, onde está sozinho, se sentindo triste e frustrado. E enquanto você se sente assim, sozinho, você percebe que um círculo vermelho brota no chão. Dentro desse círculo, uma luz bem forte, com um barulho eletrizante, como se estivesse carregada de energia, sobe rumo aos céus. E você vendo aquela luz vermelha forte e eletrizada, você decide que pode entrar naquela luz. E assim que você entra dentro do círculo, você começa a sentir uma energia subindo dos seus pés pela sua cabeça, carregando as suas células com uma energia vermelha, forte e intensa, que te torna, de certa forma, mais confiante em si mesmo. E isso, de algum modo, transforma a sua mentalidade, os seus pensamentos, que agora focam somente e exclusivamente em pensamentos de confiança e em formas de transformar a sua vida em algo mais prazeroso e divertido. Novamente, utilizamos aqui um padrão, uma história imaginária para eliminar a depressão, transformar essa experiência depressiva em uma energia positiva. Você vê que apesar de isso parecer completamente ilógico para a parte consciente do nosso cérebro, essas estratégias não estão focadas na parte consciente. Como você já sabe, essas estratégias estão focadas em acessar o subconsciente. E para o subconsciente, a linguagem que ele entende é a linguagem dos sonhos. Então, quanto mais surreal, mais louco, mais estranho for a experiência que você imagina, mais chances dela impactar o seu subconsciente e essa programação ser aceita. Por exemplo, existe um tratamento realizado por hipnólogos para ajudar no emagrecimento. E esse tratamento é baseado naquela cirurgia de redução de estômago. Tudo que você faz é imaginar, por exemplo, que está em uma clínica e você começa a se preparar para uma cirurgia, coloca uma roupa branca, você deita na maca, você pode ver a luz. Então, eles fecham seus olhos e começam a inserir um balão que vai entrando pela sua boca, entra pela sua garganta, até chegar no seu estômago. Quando chega no seu estômago, eles começam a inflar esse balão. E você vai sentindo o seu estômago crescendo, inflando, 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 até o ponto desse balão ocupar praticamente 50% do seu estômago. E agora, você sabe que a próxima vez que você for comer, com metade da comida que você come normalmente, você vai se sentir extremamente saciado. Você não vai querer comer mais nenhum grãozinho, porque seu estômago vai estar completamente cheio e você vai se sentir extremamente saciado. Então você pode se ver no futuro, como uma pessoa magra e esbelta, graças a essa transformação que você passou, que agora você sente
bem menos fome e se sentir saciado com bem menos comida. Ou seja, esse aqui é o procedimento terapêutico que nós utilizamos na hipoterapia para fazer um tratamento de emagrecimento. E você pode fazer em si mesmo utilizando essa estratégia. Um exemplo para parar de fumar. Você pode imaginar que você está em um café e de repente você começa a sentir aquela vontade de fumar, começa a procurar um cigarro, você quer fumar um cigarro, você está procurando, você começa a olhar em volta, sentir o cheiro, ver se tem alguém fumando. Então você vê um maço de cigarro à sua frente. E quando você pega esse maço de cigarro, uma coisa bem estranha começa a acontecer. Ele começa a derreter na sua mão. E de acordo com que ele vai derretendo, você começa a perceber que na verdade aquilo é bem nojento. É como se fosse um tipo de merda, alguma coisa bem nojenta. Como se estivesse podre. Então você decide jogar aquilo fora. Então você jogar tudo aquilo que é nojento fora. Você joga no lixo. E você olha para fora, respira bem fundo e pode ver o vento passando pelas árvores. E você faz uma decisão consigo mesmo. Agora é hora de sair lá na rua e correr um pouco para sentir o vento no seu rosto. E a partir de agora, toda vez que você sentir qualquer tipo de vontade ou lembrança sobre o cigarro, você percebe que automaticamente essa lembrança é substituída por uma vontade de correr, sentir o vento, sentir o ar nos meus pulmões, sentir a velocidade das minhas pernas, sentir o ambiente e o ar puro lá fora. Ou seja, novamente nós utilizamos uma história surreal para processar a sua vontade de fumar. E a personalidade magnética, por exemplo, se você quer encontrar um relacionamento na sua vida, você pode imaginar algo como você está num parque de diversões e lá você encontra uma cabana onde existem vários espelhos. Cada espelho reflete você de uma determinada forma. E você percebe que esses espelhos, na verdade, são portais, que eles permitem que você passe para uma outra dimensão, onde a sua personalidade pode ser completamente diferente. E você encontra um espelho onde você se vê confiante, sedutor, e de algum modo você se sente extremamente bem com isso, como se aquela fosse a sua melhor versão. E você decide que é hora de entrar naquele espelho. E quando você entra no espelho, você começa a absorver padrões de pensamentos, padrões de comportamento de uma pessoa extremamente confiante. Você percebe que alguma coisa transformou dentro do seu ser. Você agora começa a atrair mulheres e circunstâncias que deixam você cada vez mais confiante em si mesmo, em sua voz. Legal, né? Então, essas estratégias são exemplos de como nós podemos utilizar histórias transformacionais. Lembrando que a história transformacional é um passo da estratégia, né? Você ainda tem que criar uma âncora e criar uma sugestão futura, se imaginar no futuro. E, é claro, de acordo que você cria essa história, você precisa repetir ela várias e várias vezes no decorrer da sua semana, para que esse condicionamento seja aceito pelo seu subconsciente e esse padrão de pensamento consiga realmente alterar a forma como você vê as coisas na realidade e consiga alcançar essas metas e objetivos. Bem legal, não é mesmo? Então, coloquem nos comentários quais são as histórias que você está utilizando. Qual é o seu objetivo e qual é a história que você vai contar para si mesmo para conseguir alcançar esse objetivo. Então, contribua aí colocando o seu depoimento também nos comentários. Valeu? Um forte abraço!